Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Mente, podcast sobre a NBA à portuguesa. Segunda parte deste episódio especial. Está cá Ricardo Brito Reis, está cá também António Dias, diretor de scouting da WTM Sports, é assim, não é? Não estou a dizer nenhuma asneira. Exatamente. Fã dos Miami Heat, já falámos da troca de Giannis na primeira parte, portanto se quiserem ouvir tudo sobre isso vão a essa primeira parte. Nesta segunda temos cá um especialista, um olheiro, não é? Um olheiro de basquetebol para falar do draft da NBA que aconteceu a primeira ronda. Hoje, nesta época, o draft acontece em 2 dias, um bocado como na NFL, não é? Também acontece em vários dias no futebol americano, que a primeira ronda e a segunda ronda ficaram divididas em 2 dias. Não vamos falar da segunda ronda, se calhar falamos só no fim, porque não sabemos o que é que aconteceu, mas já sabemos o que é que aconteceu na primeira ronda. A primeira escolha, que era dos Washington Wizards, foi para o AJ Dibance, sem surpresa. A segunda, Darren Peterson, que durante algum tempo era apontado até como a primeira escolha. Cameron Boozer, terceira, foi para os Memphis Grizzlies. Do Peterson foi para os Utah Jazz. Caleb Wilson para os Chicago Bulls. E depois já vamos ao resto. A primeira pergunta que eu queria fazer até ao António era esta: porque é que este é o melhor draft dos últimos anos? Ou se este é o melhor draft deste século? Deste século talvez não. Temos o draft de 2003, que é muito, muito forte. Tipo, havia ali um ou dois gajos mais Deu ou alguns menos. gajos interessantes. Sim, para a minha equipa ainda deram alguns. Mas é um draft muito forte nos 3 primeiros e é um draft que, mesmo caindo um pouco a partir daí, tem muitos jogadores que podem contribuir até aos 20 e pouco daquilo que foram escolhidos e, portanto, contribuir à série, serem jogadores de 5 inicial, jogadores que fazem uma grande carreira na NBA. E isto não é normal, até porque para o ano vamos ter um draft muito fraquinho. Temos tido nos últimos anos alguns drafts em que há um claro primeiro jogador, como a Maniama, Cooper Flag, em que havia claramente um primeiro jogador e quem ganhasse a lotaria tinha esse prémio. Neste caso, qualquer um dos 3 podia ter sido primeiro, mesmo o Caleb Wilson andou ali em certos momentos metido nessa luta, mas é um draft muito, muito completo, com muitas opções e com muita gente que vem contribuir para a NBA, como vimos ano passado, que vieram muitos jogadores também assim. Para termos uma ideia Deixa-me só interromper aqui, desculpa João, só para fazer uma pergunta ao António, porque o António fez um guia de draft super completo, com análise, dezenas de jogadores, e vale a pena espreitarem, está na descrição do podcast, o link para terem acesso a esse guia, que tem mais de 70 páginas. Eu estive a ver com particular atenção e achei curioso o facto de tu divides os jogadores por tiers, ou encaixas os jogadores em tiers, e neste draft há 4 jogadores que tu achas que no melhor cenário podem chegar a um nível de MVP ou de ser um cornerstone de um franchise player, digamos assim. Temos 4 jogadores que podem ser MVP, portanto os Chicago Bulls tiveram a 4ª posição e podem ter aqui um jogador que pode chegar a um nível de MVP da NBA. Sim, este melhor cenário é se tudo correr bem. Claro, se o jogador desenvolver algumas das dificuldades que tem de uma maneira que não é normal. Este é totalmente o teto deles. Embora o Caleb Wilson, lá está, sendo o jogador que eu coloquei no Tier 2, que é o de All-NBA, All-Star várias vezes, que seria já para os Bulls, para aquilo que tem sido também os últimos anos, uma escolha incrível. Se chegar ao seu teto, que é um jogador que pode atirar de fora, é um dos melhores defensores da classe, trabalha muito bem no posto baixo e consegue vir cá fora e penetrar para o cesto, é um jogador completíssimo que tem um tamanho incrível também, tem 6'9", portanto será 2,5 m, 2,4 m, que é um jogador que joga a 4 para juntar ali ao Blues Ellis, é um jogador muito, muito interessante. Sim, eu até era mais por isso, era a pergunta que eu ia fazer, era parecida à do Ricardo, porque o facto de
para as pessoas compreenderem o que é ser um bom prospect, não é? Um bom prospect é, neste caso, poder ser All-NBA, poder ser um first team All-NBA. E é esta o teto vá que se espera por alguns destes jogadores. Há uma coisa engraçada que tu tinhas no teu draft guide, que é, tu não tinhas o AJ Dibance, que foi a escolha número 1 do draft, não era o teu número 1. Não era o teu Nem número 2, nem número 2. Número 2 era o teu número 3, não? O teu número 1 era o Darren Peterson, o teu número 2 era o Cam Boozer e o teu número 3 é o AJ Dibance. Queres explicar porquê? Porquê que fizeste essa ordem? Porque é que essa foi a tua ordem? Sim, para quem vir, e obrigado já a publicidade também ao guia. Para quem vir, eu tenho alguns gráficos lá que mostram aquilo que é a minha projeção para os jogadores. E se formos ao do Darren Peterson, tem alguns momentos, seja na finalização perto do cesto, que é se ele voltar àquilo que foi no Liceu, e principalmente aquilo que é o seu lançamento exterior, é um jogador que pode vir a ser elite nesse tipo de finalização. O Boozer é provavelmente o jogador mais forte que vai entrar no draft. É um jogador fortíssimo, é muito inteligente a jogar, e é um jogador que tão bem que finaliza perto do cesto, lançou acima de 40% de 3 pontos. Basicamente... Vou só fazer-te uma pergunta, desculpa interromper-te só antes de falares claro. mais, é só para isto, que é, para quem nos está a ouvir e nunca viu um jogo de college e nunca viu esta malta a jogar, tu tens comparações que se possam fazer com jogadores atuais ou sem ser atuais, para a malta perceber mais ou menos o tipo de gajo que estamos aqui a falar? Eu não sou muito de comparações, mas vou tentar aqui fazer. Eu sei que não, mas eu percebo porque é que elas existem, porque às vezes é mais fácil visualizar, apesar de ser sempre ingrato e injusto, não é? Portanto, não vais dizer que o Darren Peterson é o novo Kobe, é isso? Não, isso não. Em termos tipo Anthony Edwards menos atlético, é uma coisa dessas? Se o Anthony Edwards entrasse na NBA, sendo mais um atirador do que um jogador que entra para o cesto. Yeah. Em que o Edwards depois desenvolveu o jogo exterior e o Darren Peterson terá de voltar a desenvolver um pouco. Se virmos os vídeos de Darren Peterson naquilo que ele fazia no Liceu, impressionante. Ele ia para o cesto e ia afundar na cabeça de alguém. Depois, como já foi muito falado, ele teve o problema das câimbras, problema traumático para ele, ele disse que foi mesmo traumático. Isto eu já referi também da última vez que falamos. Ele deu uma entrevista a dizer que ele pensou que podia morrer, porque ele teve câimbras no corpo todo, basicamente. O corpo todo dele parou, doía todo. Imaginemos como é que é estarmos um dia, depois de um treino, uma coisa que seja, e o nosso corpo dói todo. A partir daí, qualquer dor que ele sentiu, o trauma veio novamente à cabeça e pensou, ok, isto pode voltar a explodir aqui. A acontecer, e isto, mentalmente, é o maior problema que tem o Darren Peterson, porque foi um jogador que foi muito poupado em Kansas, porque tinha esses problemas físicos, jogava 18 minutos por jogo, ainda assim esteve acima dos 20 pontos por jogo. Um jogador que nunca se entrosou propriamente com os colegas, via-se a diferença que era Kansas jogar com o Darren Peterson e sem ele, mas o tempo que vai ter na NBA é um prospect que, em termos de jogador, de um guard, de um base, vimos muito pouco nos últimos anos. Há muita gente que, vindo do Liceu, dizia que era o melhor prospect como base deste século. E isso é dizer muito. É dizer muita coisa, tendo em conta os que apareceram aí. Uma coisa do Boozer, espera lá, deixa só, eu estava só a acabar a cena do Boozer. Sim, depois ias falar do Boozer e do AJ Dibance, assim. O Boozer é mais tipo o quê? O Boozer é tipo um Detroit Blake Griffin, um jogador que já não vai afundar tudo, mas é muito inteligente, consegue jogar no poste, colocar o jogador nas costas e ir só ter ao seu sítio. Muito bom lançador, é isso, se calhar melhor lançador que o Blake Griffin da altura. O Cameron Boozer ainda não tem o lançamento de meia distância que o pai tinha, por exemplo, que é o filho do Carlos Boozer. Ainda não tem isso. E depois, defensivamente, pode ter alguns problemas por causa da mobilidade e tudo mais, mas é provavelmente, em termos de inteligência, em termos daquilo que sabe que está a fazer em campo, é o melhor prospect do draft.
E o É um Dibanza, ready, é um gajo que está pronto para jogar Sim. já. Para jogar já, Sim. não é? Ou seja, se não é fosse tipo- obrigado, não teria ido ao college. É o Dylan Harper deste draft, ou seja, vai jogar e vai logo. E é um analytics darling, não é? Todos os modelos apontavam o Boozer como o melhor prospect deste draft, não é? Mas depois vês, em termos de talento, o Darren Peterson era quase unânime que é o jogador mais talentoso deste draft. No entanto, as dúvidas por causa das questões físicas e eventualmente da entourage que ele tem podem ter levantado aqui alguma lebre. E o AJ, No entanto, deixa o só. AJ Acaba só. a comparação. Acaba só as comparações Sim. do AJ e do Caleb Wilson, só para a malta ficar a saber. Eu vi muitas comparações com o Jaylen Brown, O AJ Dibanza, do AJ Dibanza, sim. O Dibanza é capaz de ser um pouco Jalen mais Brown forte. com cabeça, é isso? Desculpa. faz muitos lives o Dibanza? Tem tweets? Não faz muitos lives. Em relação à cabeça, Jalen não Brown tenho sem a tweets. certeza. Jalen Brown sem tweets, é a comparação. Ui, então é bom. Eu não quero dizer que já é o Jaylen Brown com cabeça, porque ele acabou de entrar na NBA e depois isto podem voltar a este vídeo e eu não quero comprometer dessa maneira. Mas é talvez um Jaylen Brown maior que o Jaylen Brown, mais forte, se calhar pior um pouco defensivamente, mas em termos atléticos é um jogador impressionante. O Jeff Green. Faz o Jeff Green, sim. Tu nos Estados Unidos. Eu adoro o Jeff Green, pá. Eu adoro o Jeff Green. Tu nos Estados Unidos ias fazer carreira a fazer análise de draft só com comparações. E o Caleb Wilson, para mim é o gajo mais. O Caleb Wilson é o Wally Szczerbiak deste. É o gajo, não é? É o gajo mais. Eu acho que é quem pode ter o upset maior, não é? Ou seja, de ser de repente tipo draftou-se em quarto, o gajo que pode ser o melhor jogador destes todos. Mas posso estar a exagerar, pode ser o Jabari, como é que se chama? O Jabari Smith também. Eu ouvi dizer que era o chão dele era o Kevin Garnett. O chão. Sei lá. Quer dizer. Não, mas qual é a comparação? Que comparação é que podes fazer? Só para a malta perceber. Os 4 primeiros, pelo menos. O Caleb Wilson tem mais dificuldade em perceber, porque lá está, é um jogador que ainda pode ir a muitos tipos diferentes de jogador, mas sei lá, se eu vos disser aqui que é um jogador que para já trabalha muito no poste baixo, meia distância, taca muito bem no salto. Talvez um Bam Adebayo mais magrinho, mais atlético, maior que ele, sim. Yeah. Okay. Um híbrido Bam Adebayo e Giannis Antetokounmpo, basicamente, não é? Epá, não, eu não gosto nada de comparações, desculpa. Eu odeio comparações. Mas tenho aqui uma... Um Antetokounmpo de 2013, se calhar. Aquele. O de Spolia, o dos arredores da Grécia que vendia óculos escuros para ganhar dinheiro, para comer. Um Alex Antetokounmpo, se calhar. Li muitos artigos de malta, como tu também, especialista, aqueles artigos de vencedores e derrotados do draft, e a maior parte dos artigos tem só vencedores. Parece que o draft correu muito bem a toda a gente. As equipas escolheram todas, quer dizer, se toda a gente tivesse a primeira escolha, parece que iam buscar os jogadores que acabaram por escolher. Em relação aqui ao topo, obviamente há muita conversa. Eu tenho aqui algumas dúvidas. Ouvi que o Darren Peterson e o Keontae George, portanto, o futuro backcourt dos Utah Jazz, são da mesma gente e, portanto, não havia interesse do agente em ter os dois na mesma equipa porque vão canibalizar bola em minutos e protagonismo. Portanto, isso é uma dúvida que eu tenho. Se vês a coabitação deles como um problema. Por outro lado também, se vês a coabitação do Cam Boozer e do Zach Edey em Memphis como um problema, porque eu dos três, é o que gosto menos é o Cam Boozer, por simplesmente pelo facto de ser um jogador lento defensivamente, não ser um jogador muito explosivo, a proteger o cesto, a saltar, não salta muito alto propriamente, do pouco que vi, e ter dois jogadores com esse perfil, lentos, incapazes de defender em perímetro, grandes, com pés de cimento, deixa-me muito na dúvida. Existe essa dúvida também para ti? Sim, defensivamente, claramente. Vão provavelmente forçar o Cedric Howard a ser um defensor impressionante. E quem quer que seja que eles tenham a base, não sei se será o Ja Morant, não é de esperar também que o Ja Morant seja um defensor incrível. Podem resolver problemas dentro
perto do cesto, porque o Cam Boozer cá fora tem problemas, é como referiste mesmo, os pés dele são muito lentos, é como o Zach Edey. Perto do cesto ele tem muita força mesmo e consegue defender jogadores mais altos que ele e retirá-los lá de dentro porque tem essa capacidade. Em relação ao Peterson com o Keyonte George, o Peterson, em primeiro lugar, é um bom defensor. Dependendo depois da quantidade de bola que vai ter, obviamente, a defesa pode sofrer um pouquinho com isso. Mas vai trazer ali defesa ao perímetro de Utah. É muito bom defensor mesmo. É um jogador com muito poucos problemas, o Darren Peterson. Aliás, não tem pontos fracos, não é? Tem muito poucos pontos fracos. O maior ponto fraco dele é mesmo o trauma que teve com as câimbras. É mesmo o maior problema que toda a gente tinha. Poder não estar em campo, né? O ponto fraco é poder não estar em campo. Sim, é mesmo esse. Achas que os Wizards escolheram o Dibanza por ser mais seguro? Sim. E também não sei o quanto é que pesou terem o Trae Young e, portanto, não quererem ir a um jogador com tanta bola. Eu não o faria, mas eu não sou os Wizards. O Trae Young parece-me o tipo de jogador que, lá está, mais ou menos como o De'Aaron Fox, em que isto vai começar a andar depois de tu seguires a tua vida. Eu teria escolhido o Darren Peterson, teria sido a minha escolha ali, mas o AJ Dibanza é o que provavelmente é mais durável, é o que provavelmente traz mais capacidade dos dois lados de campo, pelo menos como chão, e portanto é o que traria menos problemas e eu gostava mais simples de escolher. É o que não despede o GM, né? O GM não é despedido. Basicamente isso. Deixa-me fazer-te uma pergunta, porque estes 4 foram os falados para as 4 primeiras posições e a ordem acabou por ser mais ou menos expectável, porque a partir de certa altura percebeu-se que o AJ Dibanza ia ser a primeira escolha. Durante algum tempo achou-se que podia ser o Darren Peterson, até o Cam Boozer apareceu, mas depois passou a ser mais ou menos óbvio que iria ser o AJ Dibanza. Daí para trás, ou seja, do 5º lugar para trás, que jogadores é que te impressionaram mais, ou que jogadores é que estavam na tua lista? Falou-se, depois acabou por ir parar ao Sacramento Kings, porque acho que é do 5º ao 8º eram 3 ou 4 bases, não é? Sim, havia muitas bases ali naquela zona. Sim. Havia muitas bases naquela zona. Um dos que teve mais destaque era o Darius Acuff, que acabou por ficar nos 15, acabou por cair para a 7ª ou para a 8ª. Posição. Para a 7ª posição. Mas para além deste, não sei se tu gostas dele ou não, mas se não gostas também podes dizer porquê. Mas que jogadores é que achas que são mais interessantes e que foram draftados nesta primeira ronda? Ou que têm para ti o teto maior, para além destes 4 primeiros? Em relação ao Darius Acuff, eu posso já dizer que estava em 14º no meu board. E portanto, é muito simples. E os Sacramento Kings queriam especificamente o Acuff, porque o Scott Perry e o GM... Mas o gajo é espetacular. O gajo na universidade era espetacular. A sério, se puderem, vão ver vídeos dele, porque o gajo é espetacular. O GM dos Kings treinou o pai dele e, portanto, havia essa ligação familiar. E muita gente, aliás, tem havido muitos analistas que diziam que ele é o base, pelo menos um marcador de pontos mais explosivo, que pode dar mais highlights, mas... Na tua opinião, dos bases que estavam aqui neste tier, era o pior de todos? Neste tier, sim. Mas porquê? E porquê? Ele é claramente, provavelmente neste momento, o melhor marcador de pontos se calhar até deste draft. Marcou pontos facilmente, a meia distância dele é incrível, o triplo também. Os meus problemas. Ao nível da NBA, não tenho a certeza que seja um jogador que vá tão facilmente chegar ao sexto. Em termos de playmaking, eu vejo-o mais como um scoring guard, ou seja, um marcador de pontos, e não tanto um jogador que pode estar constantemente, seja a marcar pontos e a servir a equipa. Ou seja, acho que vai ser mais um jogador para marcar pontos do que estar constantemente a servir a equipa. E em terceiro lugar, é provavelmente, e se calhar provavelmente não era necessário estar aqui, o pior defensor deste draft. E entrará na NBA como um dos piores defensores de toda a NBA. Não é apenas um defensor pequeno, não é um caso de Jalen Brunson, e eu sei que as pessoas depois vão
ao Jalen Brunson, que acabou de ganhar um campeonato e que ninguém acreditava, porque ele é pequeno, tudo mais. Mas o Jalen Brunson tem algumas faculdades defensivas, ele sabe fazer alguma coisa, tem força, tem essa capacidade. O Darius Acuff não sabe defender. Ele não tem capacidade de posicionamento, distrai-se facilmente, não consegue manter-se à frente de basicamente ninguém. É um defensor muito perfeito. É perfeito para Sacramento. É perfeito para Sacramento, não é? Sim, tendo em conta que lá moram muitos jogadores que não sabem defender, sim. E no resto dessa primeira ronda, que jogadores é que te impressionaram mais ou que estavam na tua lista mais para cima? Um que me impressiona muito e que eu coloquei na mesma tier do Caleb Wilson, embora não com o mesmo teto, é o Keaton Wagler, que foi escolhido em quinto para os Clippers. É um base, tem uma capacidade de lançamento impressionante. Ele é muito franzino, tem 2 metros, sim, é um base de 2 metros, muito franzino. Ele joga a uma velocidade sempre, é como se carregássemos, estamos no Spotify e carregamos no 0.5 para andar mais um pouco mais devagarinho. Ele joga assim, ele vai para o cesto, enquanto toda a gente está a passar à volta dele, ele passa um bocadinho mais devagar para toda a gente poder passar, para ele depois conseguir finalizar. Slow-mo. Impressionante. É mesmo um lançador incrível. Da distância que vocês quiserem, ele vai parar e lançar. Pode lançar em movimento, pode lançar a partir da recepção, a partir do drible. E depois, portanto, facilmente compatível com o Darius Garland, não é? Compatível com o Darius Garland. Claramente, e se daqui a uns anos não for ele o principal ball handler da equipa, como se tornou, por exemplo, o Donovan Mitchell em Cleveland. É mesmo um jogador interessante e o também ajuda defensivamente. Ele tem alguma capacidade para pelo menos defender jogadores e ir com eles até ao cesto e provocar alguma dificuldade no lançamento. E depois agora estava a faltar o nome, o australiano que joga nos Bulls, mas a saber lançar, é isso? O Josh Giddey. Com menos playmaking, sim. É tipo isso? Sim, menos playmaking, mais a lançar, sim. Então, mas eu estou a tentar adivinhar com base na descrição do... Mas acaba por não ser um Josh Giddey, não é? Se tem menos playmaking, sim. Mas sim. E depois mas joga devagarinho, estava a pensar em malta que joga devagarinho. Ele também não, o Josh Giddey não é conhecido pela sua velocidade. Kyle Anderson nas bases. Sim, mas não queria ir aí. Sim, mas com um lançamento mais bonito do Kyle Anderson. Sim. Olha, Michigan foi campeão da NCAA e meteu aqui três prospects entre a 9ª e a 12ª posições. 9, 11 e 12 foram os três jogadores, com a curiosidade de a 9ª posição, portanto o primeiro jogador de Michigan a ser draftado foi draftado pelos Dallas Mavericks, que agora são treinados pelo antigo treinador de Michigan, o Dustin May, que teve reações deliciosas durante o draft, aliás, polémica logo, a dizerem que ele estava chateado, quando ele estava pura e simplesmente a festejar o facto dos seus jogadores estarem a ser escolhidos em posições altas, se bem que o que ele estava a festejar era o sucesso de equipas que ele vai ter que apanhar na Conferência Oeste, portanto não sei se devia estar a festejar tanto, mas de qualquer forma, li muita gente a dizer que ficou surpreendida pelo facto do Morris Johnson ter sido o jogador escolhido pelos Dallas Mavericks, porque provavelmente não era dos 3 jogadores de Michigan aquele que era apontado como o melhor dos 3. E que terá havido aqui, eventualmente, uma escolha que partiu do Dustin May. Ainda bem que eles não jogam todos este ano, porque senão isto era um problema no balneário. Mas queria perguntar-te, estes 3 prospects de Michigan, faz sentido o Morris Johnson em Dallas? Se o Axel Lenderborg, que toda a gente dizia que era um fit perfeito para os Warriors, tu vês mesmo a triunfar nos Warriors, e se o Adaimara, o posto espanhol gigantesco que foi para o OKC, se acreditas que pode já ter minutos num sério candidato ao título, e se isso eventualmente pode ter impacto no futuro do Isaiah Hartenstein, enfim, eles têm ali muitos postos, tem o Thomas Sorber que não jogou e que ainda anda por ali, não é? Sim, o Morris Johnson, eu tinha os 3 jogadores basicamente seguidos na minha board, ou seja, tinha o Morris Johnson, o Lenderborg e o Mara, portanto a ordem do draft também seguiu a que eu tenho. Eu tenho o Morris Johnson porque eu dou muito valor
à versatilidade de um jogador grande na defesa, e o Lindeborg não, o Morris Johnson traz exatamente isso. É um defensor muito bom, ofensivamente ainda está um pouquinho verde, é mais um finalizador de perto do cesto, começou a trabalhar o seu lançamento exterior, e acho que é isso que Dallas viu. É um jogador que pode jogar a 4, pode jogar a 5, em Michigan jogou a 4 porque tinha o Ademar e portanto também já está habituado a jogar com um poste menos móvel, mas foi muitas vezes quando o Ademar se sentava, era o Morris Johnson que passava a jogar a 5, portanto acho que vai ser isso um pouco o caminho que vai ter em Dallas, em que eles vão depois acabar por resolver se mantém o Lively e o Gafford ao mesmo tempo, na equipa se mantém durante muito mais anos também esse tipo de jogadores juntos ali. O Lindeborg entra em qualquer equipa, ele vai entrar na temporada já com 24 anos, é o jogador mais velho deste draft, ele faz um pouco de tudo. A questão para eu não ter posto um bocadinho mais alta é porque eu acho que ele não tem grande criação de lançamento, mas ali nos Warriors se calhar também não precisa de a ter, porque tem um Curry que só o espaço dele já cria muita coisa, um Draymond Green que consegue criar a partir do Arabi com o passe dele, e portanto o Lindeborg faz muita coisa dos dois lados do campo, é um jogador que o Steve Kerr vai gostar muito de ter. E depois o Ademar, não sei quanto é que ele já é um jogador escolhido a pensar num Victor Wembanyama, porque tendo em conta aquilo que foi a eliminação de OKC, o Mara estava aqui nesta zona, mas obviamente juntar um jogador de 7'3", que eu acho que é 2 metros e 20 talvez, qualquer coisa por aí, tem obviamente de pensar alguma coisa no Wembanyama. Não sei até que ponto já consegue jogar este ano, ele já tem alguns anos de faculdade, também já vai entrar na temporada com 21,5, penso eu. Portanto, é um jogador que pode fazer alguns minutos. Veremos também o que acontece com o Hartenstein em OKC, mas pode ser já alguma coisa a pensar em parar o Wembanyama. Eu tenho um soft spot já pelo Axel Lindeborg, porque cada vez mais eu acho que o draft está a perder emoção, não é? Os jogadores já são estrelas desde o liceu, aliás, tens vídeos daquelas contas agregadoras desde que eles estão na primeira classe e sabem e pegam numa bola de basquetebol, tens compilações desde muito novos, e depois eles sabem que vão ser escolhidos alto no draft, sabem que já são estrelas, já têm contratos multimilionários, e portanto acho que se perde muita emoção no draft nos anos mais recentes. Por exemplo, custa-me muito ver jogadores que são escolhidos e que ficam chateados por serem escolhidos apenas na posição 22 ou 27 ou 27. E o Axel Lindeborg desfez-se em lágrimas, abraçou e beijou toda a gente, esteve imenso tempo agarrado à mãe, e isso para mim toca-me logo aqui no coração. Depois foi a Lisa Salters dizer que não merecia estar ali, e eu achei curiosíssimo ele dizer que estava com muita vontade de aprender com o Draymond Green. Portanto, não falou do Steph Curry, falou do Draymond Green. E achei muito interessante. Ele falou do Steph Curry, não sei se viram o vídeo, em que ele disse que odiava o Steph Curry porque ele era fã do Kyrie Irving em 2016. Eu vi isso. Odiava o Steph Curry. Eu vi. Muito bom. Olha, deixa-me só fazer aqui uma pausa para os nossos amigos da Betano antes de falarmos de mais algumas coisas do draft. Quero falar daquele tipo enorme que os Spurs draftaram também com 18 anos, que parece ter tipo que tem uns braços capazes de nos enterrar no chão se fizesse um murro na cabeça. É para defender o Wembanyama nos treinos, provavelmente. Deve ser, porra, o gajo é enorme. A sério, um amigo meu mandou-me o vídeo dele de manhã e disse assim: já viste estes braços? Isto não é normal. Não é normal. O gajo parece um lutador de MMA de pesos pesados, parece o Francisco Ngannou, mas está a jogar basquete. Deve ser para o Isaiah Stewart, deve ser para rivalizar. Mas só ir aqui às odds, pá, porque é trazer-vos as odds do Wimbledon, pá. Sim. Eu sei que este podcast é o apoio da Betano.pt, não é a escolha do consumidor, marca 5 estrelas em apostas esportivas. Favorito para ganhar o Wimbledon, Jannik Sinner, 1,55, seguido de Novak Djokovic, 8, o Zverev, 9, Ben Shelton, 20, o mesmo que o Taylor Fritz, o Daniil Medvedev e o Jack Draper, 25, João Fonseca,
Hubert Urcax, acho que é assim, Public, Aliassim Mensik, Alex Deminor, Francis Tiafoe, esses têm todos 35 e depois a partir daí são 50, mas não queria só trazer esta odd, porque queria também trazer, não sei se viram, foi uma das notícias da semana, na verdade, que Serena Williams vai voltar, vai regressar aos cortes de ténis, a melhor jogadora. Já jogou duplas, não já? Eu acho que ela já jogou duplas. Ela tentada jogar em pares, sim, e vai jogar pares com a irmã, foi também em Wimbledon, mas também vai participar no torneio de singulares, e como é óbvio, já está aqui com uma odd 35 na Betano, Serena Williams. 35. Vais meter uma moedinha na Serena. Se calhar, não sei. Ela vem com a aura toda 45 ou 46 anos, não é? Que ela já tem. Desde que participou no halftime show do Kendrick Lamar, vem com a aura. Sim. É a melhor jogadora de ténis de sempre. E não sei se não é a melhor jogadora de ténis de sempre. Jogador e jogador. Em conjunto, provavelmente será. Se juntasse as duas. Mas não tem uma coisa. Não tem os gritos da Michelle Larcher de Brito. É verdade. Por isso, já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Voltando à nossa conversa e voltando ao draft, António, nesta primeira ronda, viste alguma equipa a fazer alguma coisa que te fez dizer: ei, bem, estes gajos vão se enterrar tanto? Viste isso a acontecer ou não? Primeira ronda, o costume, na minha opinião, Sacramento Kings. Já falámos do Darius Acuff, né? Já falámos do Darius Acuff. Um bacalhau congelado, sim. E foram subir no draft para escolher o Alex Caravan. Com o número 29, que é um jogador que só lança. É o Sasha Vezenkov americano. Portanto, o Jason Capono. Googlem, malta. Googlem. Mas lentinho. Não gostei propriamente daquilo que foi o draft dos OKC, que é estranho porque tem tido drafts muito bons. Eu tinha o Bennett Sturts até na segunda ronda, foi o base que eles escolheram depois. É um base que gosta de ter bola, gosta de jogar em meio campo, percebo a escolha, não acho que seja propriamente o base que eles precisam, e defende também muito, muito mal. Portanto, não gostei muito daquilo que foi o draft dos OKC. O resto das equipas estará mais ou menos dentro daquilo que eu esperava. Os Milwaukee Bucks, gosto da escolha do Braden Burris. Acho que o Nathan Mann, para uma equipa que está em reconstrução, é interessante, porque é um jogador com altura e com mobilidade que precisa de tempo. Mas na 13ª escolha havia ali bastantes jogadores muito interessantes. Do Charlotte Hornets escolheram dois alemães, foi o Steinbach e o Christian Andersen. Eu gosto atenção. Steinbach, primeiro nome, Hans, ou seja, eles escolheram Hans Christian Andersen. Uma referência aqui, podes levar para o teu podcast de livros, João Diniz. Deixa estar. Mas serão essas as equipas. Toronto Raptors escolheram Alan Graves. Não adorei, mas também não odeio. Mas é um pouco por aí. Olha, porque obviamente são uma equipa que se fala sempre muito. Os Lakers foram buscar o Cameron Carr, que diz à boca cheia que é o melhor lançador deste draft. Não é, e é jogador para entrar já numa equipa que precisa de lançamento para espaçar o campo ao Luka Doncic jogar pick and roll ou não? Se não for o melhor lançador deste draft, está no top 3. É um jogador que tem uma envergadura impressionante. É um bom defensor, que também ajuda. É um excelente lançador e não é só em catch and shoot, a receber a bola. É muito bom também a partir de movimento. Eu tinha-o na posição 13, acho eu. Eu estou a tentar aqui descobrir qual é. É um wingspan, ele é 6'5", ou seja, 1,95 m, com um wingspan de 7 feet, que é 2,15 m por aí. Tem uns braços gigantes. Uns braços impressionantes.
Ele tem alguns problemas em que ele desaparece do jogo completamente. Há momentos em que pode estar 5 minutos sem tu o veres no campo sequer. E esse foi o maior problema dele em Os Baylor. Lakers já lá tiveram o Cam Reddish, portanto estão habituados a ter essa malta. Sim, e não deve ser o único. Mas é um jogador muito, muito interessante e tem um atleticismo também impressionante. Vai para o cesto e para afundar também. Gostei muito da escolha dos Lakers. Os Dallas Mavericks contrataram o Dustin May, que não foi a primeira escolha. Aparentemente eles tentaram o Jon Scheyer de Duke, antigo treinador do Cooper Flag, portanto havia aqui esta tentativa de recriar essa ligação. Algumas perguntas aqui sobre havemos de falar do Dustin May, se calhar num episódio futuro, João, acho que já tínhamos falado sobre isso, mas Dustin May, esta transição para a NBA, o que é que achas que ele pode trazer de positivo para uma equipa com muita juventude, com o Cooper Flag, com o Morris Johnson e com o Sérgio Della Rê, já agora, não é? O Dustin May, a equipa que ele tinha em Michigan estava ali entre uma equipa de college e uma equipa da NBA. Eram jogadores, quase todos eles mais velhos, 3 jogadores escolhidos para a NBA, os outros 2 que faziam parte do 5 provavelmente já entram para o ano. É uma equipa já muito aquilo que são as melhores equipas do college, já são equipas muito profissionalizadas. Obviamente vai encontrar aqui alguns veteranos que por vezes têm sido um problema para treinadores que vêm do college. Mas lá está, acaba primeiro por ser para ele se calhar um pouco de um alívio de ter de deixar de ser ele a escolher os jogadores e a falar com os jogadores. Agora o trabalho dele vai ser só treinar, porque um jogador de college passa o verão inteiro, desde que acaba a NCAA, passa o verão inteiro a falar com os jogadores, a tentar trazê-los para a equipa, e ele vai para a NBA só para treinar. E veremos o que é que faz em Dallas, lá está. Trazer eles tinham o Landborg, que é um jogador de 2,5 m também, a jogar como 3, e portanto pode ser essa uma das ideias também, fazer o Cooper Flag ter esse trabalho de andar mais cá fora, jogando com o Morris Johnson a 4 e depois com o Lively ou o Gafford como 5. Acho que pode passar também um pouco por aí, tentar trazer aquilo que foi feito em Michigan e projetar para um nível de NBA. Olha, hoje à noite vamos ter a segunda ronda e quando as pessoas forem ouvir isto, provavelmente já a segunda ronda já terminou. Quem é que... Há muitos jogadores da NBA, e inclusivamente alguns deles que foram... Alguns deles foram até MVPs, né, que foram draftados na segunda ronda. Quem é que ainda está no board nesta altura para ser escolhido que tu gostas particularmente e que achas até, ou que achas que até devia ter sido escolhido na primeira ronda e não foi? Este draft foi um pouquinho mais fácil de acertar do que, por exemplo, ano passado. Ano passado tivemos alguns jogadores a saltarem de serem previsíveis como 20 e muitos, 30 e tal para a lotaria, por exemplo. Este ano, por exemplo, tinha 4 jogadores na primeira ronda que não foram escolhidos ontem, portanto 4 ainda e eram todos abaixo do 24. Ou seja, não há aqui uma diferença gigante. Tinha esses 4, o Isaiah Evans, o Henry Vissar, o William Kyle e o Malik Thomas, que são 2 bases, 2 postos. O Isaiah Evans é o mais interessante, estava em Duke com o Cameron Boozer, jogador que lança, que consegue defender. O Vissar também é muito interessante, foi um jogador que foi formado no Real Madrid, que depois foi para a Arizona e este ano estava a jogar com o Caleb Wilson em North Carolina, é um poste, começou a lançar este ano e de repente está a lançar 40 e tal %. São jogadores interessantes. E depois, na segunda ronda, há o Trevon Brazil, que era um jogador que estava projetado já há alguns anos para entrar, que estava na equipa do Wyckoff em Arkansas. Teve uma lesão grave, não conseguiu entrar. O Jack Cahill, que é outro alemão que esteve na seleção com o Steinbach e com o Christian Anderson. Serão muito estes os jogadores mais interessantes. Depois tens ali o Dylan Mitchell, que era colega do Ruben Prey em St. John's. O Baba Miller, que é um espanhol de 2,11 m também, que joga mais cá fora.
é um pouco mais por aí. Alguns jogadores que podem fazer os dois lados do campo, ou então atiradores, que é muito o que se escolhe aqui na segunda ronda, e jogadores altos também. Falaste do Dillon Mitchell que jogou em St. John's com o Prey, e isso faz aqui a ponto perfeito aqui para a minha última questão, que tem a ver com o que toca aqui nos portugueses. Os Celtics escolheram o Senac Júnior, que escolheram na 27ª posição. Tu no teu draft guide tinhas na 22ª, portanto acabam por sacar aqui um jogador que provavelmente podia ter sido escolhido mais acima. É um jogador grande, é um big, pode jogar a 4, pode jogar a 5. Se bem que ia-te perguntar se o Nemias tinha que se preocupar com isto ou não, mas o Brad Stevens já me respondeu na conferência de imprensa a dizer que não via que um miúdo de 18 anos pudesse contribuir assim de imediato. Portanto, é um jogador para desenvolver, como é o Amari Williams, que aparentemente cresceu 50 centímetros este verão, não sei, dizem que ele está mesmo grande. Mas, em relação a St. John's, o Zubi Ejiofor, que era a grande estrela de St. John's, vai, julgo, para Atlanta, não é? Mas sobretudo sai da frente do Ruben Prey. Ele e os outros jogadores séniores que estavam em St. John saem da frente do Prey na equipa do Rick Pitino. O St. John's não foi buscar nenhum grande aparentemente para roubar a titularidade, e o Pitino já tinha prometido que à partida o Ruben Prey seria titular este ano, depois de 2 anos em que andou ali a jogar minutos residuais, mas que foi deixando muitos bons sinais, sobretudo nesta última época, inclusivamente na March Madness e até no jogo em que eles foram eliminados por Duke, em que foi dos melhores, sem concorrência do nível do Zubi, como teve nos últimos 2 anos, com mais 2 anos de elegibilidade, com drafts aparentemente maus que vamos ter nos próximos anos. Acreditas que o Prey faz 1 ano e torna-se já elegível e tenta aproveitar a oportunidade, ou faz os 2 anos para ter 2 anos a sério de NCAA, até porque tem o NIL e vai ganhar dinheiro com isso, e vê-lo a conseguir reentrar outra vez nas boards, porque ele saiu das boards com a sua utilização residual nestes 2 primeiros anos, vê-lo a reentrar novamente em boards e a poder ser o segundo português na NBA? Eu acho que ele precisa de um ano incrível para fazer sentido para ele entrar já no próximo ano no draft. Precisaria de ser a estrela da equipa, marcar imensos pontos, precisava de ser mesmo um jogador acima da média para fazer sentido para ele sair do college, que hoje em dia lá está mais profissionalizado, mais dinheiro envolvido também. Iria arriscar estar aí para o draft, para uma segunda ronda, e não ter um contrato garantido. Portanto, faz sentido ele estar mais 2 anos em que já será o titular da equipa, e depois, daqui a 2 anos, provavelmente já fará parte de muitos boards, porque lá está, será aquele tipo de poste mais móvel, que consegue vir cá fora lançar, já vai ter mais força também, que consegue defender não apenas perto do cesto, e isso para as equipas traz sempre valor, nem que seja no início da segunda ronda. É possível que até seja no fim da primeira, mas traz sempre valor para entrar na NBA, e o Nemias entrou a meio da segunda ronda, e não foi por isso que não teve uma carreira na NBA. António, muito obrigado por este bocadinho aqui Obrigado, a falarmos de basquetebol. Nós chegamos a falar do Quaintance. Eu queria só dar aqui, estavas a falar dos braços dele, ele tem uma envergadura de 2,27 m. Pois, isto é sério. Como é que ele se chama, António? É o Jaden Quaintance, que fez para 3 jogos. Ele provavelmente nem vai jogar esta época, porque vai ser operado outra vez. Tem alguns problemas de joelhos, o que é algo preocupante, mas defensivamente é impressionante. 2,27 m, o Embi mede 2,24 m de altura, não é? Depois tem 2,34 de envergadura, ou 2,43 de envergadura, mas tem 2,24 de altura, portanto o Jaden Quaintance, se esticar os braços, é mais alto, chega mais alto do que o Embi, só para se ter noção. Não por muito. É assustador. Procurem-no e vejam. António, muito obrigado por este bocadinho aqui a falar, obrigado pela aula sobre draft. Incrível. Estás disponível para acompanharmos agora a segunda ronda em direto? Fazemos live ou nem por isso? Fazemos live, vamos a isso. Eu vou ficar acordado, mas não sou dos únicos que fica para isso.
Ricardo, obrigado a ti por seres quem és também. Já que não está cá o Lucas, sou eu incumbido de dizer isto. E obrigado a quem nos ouve. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes, também no Spotify. Seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok. Subscreverem o nosso canal do YouTube. Tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente sem til, não é? Porque não há til nos URLs. E até à próxima. Até à próxima. E fazendo aqui um callback ao nosso primeiro episódio, se algum dia se virem nesta bifurcação, não tenham dúvidas. Não vão às prostitutas, vão sim à praia.